Vamos então começar a primeira aula, basicão primeiro, de reações inorgânicas. Bom, começando como sempre do começo, as coisas mais simples que tem, de simples troca, dupla troca, etc., que é o basicão de reação inorgânica, beleza? Vamos começar. O que é uma reação de simples troca? É uma reação que ocorre dessa maneira. Eu tenho um composto que está isolado, certo? Com NOx zero, e eu tenho um outro composto que vai possuir um cátion e um ânion, que é delta mais, delta menos, indicando a polaridade, a distribuição eletrônica na molécula ou no composto. E o que ele vai fazer? Ele vai deslocar, ou seja, ele vai pegar o cátion, no caso se for um cátion, for um ânion, etc. Ele vai basicamente pegar e tirar aquele no composto que possui caráter eletrônico semelhante ao dele. Por exemplo, se eu tivesse aqui no caso, se eu tivesse magnésio e não sei, eu tivesse magnésio e HCl, por exemplo, certo? O magnésio, quando ele está num composto, ele tende a ser positivo, certo? Ele tende a ser o cátion da situação toda. Então ele vai pegar aquele que tem caráter de cátion, no caso ele vai tirar o H+, e vai ocupar o lugar dele, certo? Obviamente você precisa respeitar os NOx, certo? Mas só no caso, por exemplo, do magnésio. Se a gente pegasse magnésio reagindo com ácido clorídrico, a gente ia ter o que? Bom, magnésio vai ocupar o lugar do H+, o H+ vai embora. Então a gente teria MgCl. Mas você precisa sim respeitar os NOx. No caso, o magnésio tem NOx 2+, e o cloreto tem NOx-. Faz do famoso cruz credo, você vai ter MgCl2. Esse é o composto que vai surgir. Obviamente não vai ser MgCl. Para você respeitar o balanceamento interno de cargas, você precisa tentar para o NOx lá e fazer o cruz credo, etc. Beleza? Então, voltando aqui, você vai formar o cloreto de magnésio. Mas, bom, o que sobrou? O H. Só que o H, obviamente, ele não vai ficar como hidrogênio nascente, né? A gente chama de hidrogênio nascente ou hidrogênio atômico. Ele não vai ficar assim. A forma mais estável dele é como gás hidrogênio. Então ele vai se combinar com algum hidrogênio que ele achar e vai formar o H2. Só que lembra, você precisa balancear a equação. Então no caso, eu teria magnésio, só repetindo a simples troca, magnésio mais HCl, formando MgCl2 mais H2. Agora balanceia, né? Bem, tem várias maneiras. Eu posso falar que tem um magnésio aqui, então eu tenho que ter um magnésio aqui. Tem que ter dois cloros. Tem que ter dois cloros, volta aqui. Agora tem dois cloros, 2H, H2 balanceado. Essa é a equação de simples troca. Simples, certo? Outra, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, se eu tivesse zinco, não, melhor. Se eu tivesse magnésio e óxido de alumínio, óxido de alumínio. Mesma lógica, certo? Você vai pegar o magnésio vai atacar o lugar do alumínio, o alumínio vai ficar sozinho e o magnésio vai tomar o lugar do cátion, vai formar o óxido de magnésio, que obviamente não vai ser Mg2O3. Lembrando, tem que respeitar o NOx. Aqui o óxido é dessa maneira porque tem que respeitar o NOx. O NOx do alumínio é 3+, o oxigênio é 2-, criss-cross vai dar um negócio, beleza? No caso do óxido de magnésio é MgO, né? Porque ambos têm NOx 2-, 2+, quer dizer. E balancear no fim, né? Aqui eu tenho um alumínio, aqui eu tenho dois alumínios, aqui eu tenho 3 oxigênios, 3 magnésios. Essa é a reação. Tranquilo? E só para refrescar a memória, só para ficar mais forte a situação, e se eu tivesse, por exemplo, prata com, vamos supor, cloreto de magnésio, é óbvio, é só a gente fazer cloreto de prata e magnésio, certo? Errado. Essa reação não acontece. Ela não acontece. E por que ela não vai acontecer? Porque nessa reação, obviamente, essas reações que eu estou fazendo aqui, eu estou considerando condição padrão. Já se habitue a isso. O que é condição padrão? 25 graus Celsius e uma atmosfera de pressão. Ah, mas isso aqui não é a CATP dos gases? É, mas a gente considera condições normais para a reação acontecer 25 graus Celsius e uma atmosfera, beleza? Essa reação nas condições padrão não vai acontecer. Por quê? Porque a prata, nesse caso, ela vai ter tendência a reduzir e o magnésio vai ter tendência a oxidar.
A prata já tá reduzida, ela não vai ter tendência a oxidar. E o magnésio, ele já está oxidado, ele não vai ter tendência a reduzir. Para você saber quem vai ter tendência a reduzir ou oxidar, você tem que saber a fila de reatividade nas condições padrão dos metais. Que fila é essa? Guarda no seu coração. 1A, ou seja, metais alcalinos, né, sódio, lítio, rubídio, etc. 1A, 2A, alumínio terroso, né, magnésio, etc. 1A, 2A. O magnésio a gente coloca ele para fora. Por quê? Porque os metais da 1A e 2A, geralmente, em muitas reações com água, etc., eles são explosivos. A gente coloca o magnésio fora porque ele não explode. Mas enfim, não é regra. Alguns aqui não vão explodir, tá? Mas no geral explodem. Então, 1A, 2A, magnésio, alumínio, zinco, ferro, estanho, chumbo, hidrogênio. Esse hidrogênio aqui tem que vir de ácido, cobre, mercúrio, prata, platina, ouro. Fila grande? Do caralho, mas tem que saber bisuradinho. Isso aqui só vale para 25 graus Celsius e uma atmosfera, tá? Para fora disso, aí você precisa da poderosa equação de Nernst, que não vão abordar nesse curso de inorgânica porque não é o foco. Isso aí já é eletroquímica. Mas caso você queira trabalhar com isso fora de 25 graus Celsius e 1 atm, tem que usar a equação de Nernst para saber disso, tá? Mas então você quer, olha, tem um mnemônico? Mano, eu tenho um mnemônico, mas funciona pra mim, tá ligado? Eu tenho uns mnemônicos muito bosta, tipo, sério, olha o meu mnemônico, tipo, não tem nenhum sentido, chega uma hora que perde a frase, mas pra mim faz sentido, pra mim é útil. 1A, 2A, Miguelzinho, Feicinho, Chumbá, Ujo, Cu, aí o resto é decorar, HG, Petal, só isso, tá ligado? Eu decoro assim, é idiota, eu sei, é muito idiota. Mas eu decoro assim, se você não gostou, o problema é teu, cara. Mas assim, é basicamente isso, beleza? E pra metais? Essa fila aqui, tirando hidrogênio, é para metais, certo? Então, para quando você quiser saber quando um metal vai interagir com outro, etc. Tá? Então, no caso, voltando aqui no exemplo, você pode ver que assim, a prata não vai conseguir atacar o cloreto de magnésio, por quê? Porque, olha, quem está mais à direita nessa fila tem tendência a reduzir. Quem está mais à esquerda tem tendência a oxidar, certo? Então, no caso, o magnésio está oxidado, ele está com NOx 2+, aqui. Aqui está com NOx 0. Ou seja, ele teria que ter uma tendência maior a reduzir. Só que, olhando na tabela, o magnésio está aqui e a prata está aqui. Ou seja, o magnésio tem uma tendência maior a oxidar e não a reduzir. E a prata já está reduzida, está com NOx 0 aqui e aqui está com NOx 2+. Ela tem tendência a ficar reduzida e não a oxidar. Logo, não vai acontecer nas condições padrão. Beleza? É assim que tem que pensar. No caso, nos outros casos aqui, você pode ver que funciona, né? O magnésio aqui está reduzido, aqui ele está oxidado. Na tabela, o magnésio aqui ele está mais à esquerda, tem tendência a oxidar, e o alumínio está mais à direita, tem tendência a reduzir. Aqui o alumínio está reduzido, aqui ele oxida. Perdão, aqui ele está oxidado e aqui ele reduz. Ele está reduzido. O que faz sentido, aqui ele tem tendência a reduzir, aqui o magnésio a oxidar. É assim que tu pensa, beleza? Já para metais, o bagulho é um pouquinho diferente, mas é mais tranquilo. Porque a fila de reatividade dos metais, ela funciona justamente pela tão deliciosa e famosa fila de eletronegatividade. A fila de eletronegatividade é o que vai determinar se um composto vai reagir ou não. Então, no caso, se eu tivesse, por exemplo, só relembrando, né, qual que é a fila de eletronegatividade? FON-Cl Brisk pH, certo? Para cá é mais eletronegativo, para cá é menos eletronegativo. Para cá é mais reativo, para cá é menos reativo, para aqui é mais reativo, beleza? Essa é a lógica. Então, no caso, por exemplo, se eu tivesse, sei lá, se tivesse, não vai ter o caso, mas se tivesse flúor, gás flúor, por exemplo, aqui, e cloreto de prata, o que vai acontecer? Vai formar fluoreto de prata e gás cloro, porque o flúor é mais eletronegativo que o cloro, ele vai atacar o cloro vai sair como gás. Certo? Balanceando aqui, vamos ter isso. Tranquilo? E claro, se fosse o contrário, cloro atacando fluoreto de prata, que é um composto que existe de fato e ele é bem solúvel em água. Não ia acontecer, porque o cloro ele tem tendência a reduzir, a não reagir. E o flúor tem tendência a reagir, só que o flúor já está reagido, entre aspas, né? Ele já está ligado a alguém. Logo, não vai reagir. É assim, tranquilo. Beleza?
Dupla troca já o bagulho é um pouco diferente. E detalhe, algo importante de saber é, reações de simples troca, elas obrigatoriamente são reações de oxirredução, porque troca o NOx, certo? Já as de dupla troca não são reações de oxirredução. Então, por exemplo, posso falar que uma combustão, sei lá, se eu pegasse metano e fizesse uma combustão, seria uma dupla troca? Não seria. Jamais seria uma dupla troca. Por quê? Primeiro porque é oxirredução, certo? Então não ia acontecer. E segundo que, tudo bem, você pode forçar a barra e falar que, não, trocou, formou água e aqui trocou, formou CO2. Não rola, tá? Mas enfim, reações de dupla troca seguem a seguinte ordenação. Você vai trocar simplesmente os ânions e os cátions. No caso aqui é cátion que é ânion, que é cátion que é ânion. O cátion que estava com esse ânion vai virar cátion com o outro ânion, né? Então esse pega com esse daqui e esse pega com esse daqui, formando isso. Essa é a lógica. É assim que funciona e você precisa que os NOx se mantenham iguais, tá? Os NOx não podem mudar. O que vai mudar aqui? Qual que vai ser a regra para você analisar se ela funciona, se a dupla troca vai acontecer ou não vai? Tem que ter 3 critérios. Se um deles, no mínimo, somente um deles for atendido, a dupla troca acontece. Que é o seguinte: as regras para acontecer dupla troca são: primeira regra, os produtos formados, ou ao menos um dos produtos formados, ele forma gás. Claro, tem que formar gás, né? Tipo, se os outros eram sólidos, ele tem que ser mais volátil. Perdão, vou trocar aqui. Tudo que eu falar aqui é em relação ao anterior, certo? Então, no caso, tipo, se isso aqui for mais que isso, acontece, beleza? Então, se os compostos produtos forem mais voláteis, o que é ser volátil? Ter maior tendência a virar gás, certo? Se ele for mais volátil, ou se ele for um eletrólito mais fraco do que o reagente, e 3, se ele for menos solúvel do que o reagente. Essas são as regras. Se uma das 3 fosse satisfeita, independente da outra, ocorre a dupla troca. Beleza? Essa é a regra. Então, por exemplo, pegar alguns casos clássicos que todo mundo já manja. Uma reação simples de neutralização. Por que reações de neutralização sempre acontecem? Se eu pego, por exemplo, ácido sulfúrico, reage com soda cáustica, liberando sulfato de sódio e água. Eu não estou balanceando aqui para fins didáticos. Por que ela sempre acontece? Você não pode falar por causa do sal. Por quê? Vamos ver daqui a pouquinho que todo sal que tem um A é solúvel. Então você não pode falar que é um eletrólito mais fraco, certo? Mas você pode falar por que ela sempre acontece? Bom, tem vários motivos. Tem um motivo termodinâmico, né? Porque ela é uma reação muito exotérmica, libera energia, produtos mais estáveis, o que sim é verdade. Mas pela ótica da dupla troca, você pode olhar para a água. A água ela é um eletrólito muito mais fraco do que ácido sulfúrico e hidróxido de sódio. Obviamente porque, né, ela é muito mais fraca na própria água, né? Só para eu ter uma ideia. O ácido sulfúrico ele tem um Ka, né, uma constante de dissociação, tende ao infinito. E o Kb da base também é infinito, o Kb do hidróxido de sódio. E nem Kb, né? nem faz sentido atribuir Ka e Kb para ácido e base forte. Mas, enfim, tende ao infinito, são muito dissociáveis, são muito ionizantes. Já a água, ela tem um Kw, né, que é o K da água, de 10 a menos 14. Né, a reação de dissociação da água, de ionização, perdão, da água, essa aqui, ela é muito fraca. Então ela sempre vai acontecer. Por quê? Porque a água é um eletrólito fraco comparativamente, obviamente, né, tem que sempre se comparar ao reagente. Comparativamente aos reagentes, ela é muito mais fraca. Tá? Então isso aqui é um exemplo. Outro exemplo. Se eu pego, por exemplo, se eu tenho... sei lá, eu tenho... Não sei, dar um exemplo aqui. Eu tenho, por exemplo, se eu tenho fluoreto de prata reagindo com NaCl, por exemplo. NaCl. Eles reagem na dupla troca e eu vou ter AgCl mais NaF, por exemplo. Vai acontecer essa reação? Vai. Por que ela vai acontecer? Fluoreto de prata é um sal solúvel. Cloreto de sódio é um sal solúvel. Claro, isso aqui é tudo em água, né? Acontecendo em água. Cloreto de prata ele é insolúvel. Fluoreto de sódio ele é solúvel, mas o cloreto de prata ele já é insolúvel. Ele precipita. Esse símbolo aqui é de precipitação, tá? A gente coloca no cara que precipita, a gente puxa uma setinha para baixo.
ele precipita. Então vai acontecer dupla troca. Por último, um caso que é muito importante você saber. Por último, eu tenho, por exemplo, deixa eu pegar aqui, hidróxido, hidróxido de sódio com ácido carbônico. O que ele vai gerar na dupla troca? Ele vai gerar carbonato de sódio, em tese, perdão, opa, tá aqui errado aqui, e água, certo? Então, mais ou menos, o que vai acontecer na realidade? O que vai acontecer é que o carbonato de sódio, o ácido carbônico, ele é muito instável. Ele é muito instável. Por ele ser muito instável, ele vai se decompor em água e CO2. E CO2 é gasoso, ou seja, toda reação. Nesse caso tudo bem, eu peguei neutralização, então dá para saber que ia ser, né, até por causa da água. Porque o hidróxido de sódio é um eletrólito muito forte. Hidróxido de sódio. Mas como ele forma gás, ele vai sim acontecer. A dupla troca vai acontecer. Então, reação que tem ácido carbônico como reagente, ou ácido sulfuroso, vão acontecer. Porque o ácido sulfuroso é a mesma lógica. Ele vai sempre se decompor em água e SO2, tá? Então, reação que tiver esses caras vai acontecer e ponto final, beleza? Então, por último, para não ficar muito longa a aula, cadê? Ah, tá aqui. A tabelinha de solubilidade. Quem estava vendo aqui as reações de dupla troca, etc, deve ter ficado um pouco desesperado, porque puta, como é que eu vou saber que um sal é insolúvel ou que, sei lá, um composto é volátil, etc, ou quando um sal é solúvel ou é insolúvel, etc. Eis, pois, a deliciosa tabela de solubilidade. Cara, essa tabela ela é muito poderosa. Sério. 99%, tipo, sério, tem que ser muita cabaçagem de vestibular cobrar um sal que não tá nessa tabela, tá? E mesmo que não cobre, dá pra você dar uma carteada que quase sem... Eu nunca vi um caso que não funciona, pela verdade. Mas enfim, essa tabela é poderosíssima. Ela basicamente diz o seguinte: em água, isso aqui é pra em água, tá? Não adianta falar, ah não, em amônia. Não cague pra amônia. É pra água isso aqui, tá? Em água, são solúveis todo sal que for da família 1A. Então, sei lá, todo sal que tiver sódio, lítio, etc. é solúvel, ponto final, em água. Todo sal que tiver 1A, amônio, então no caso, sei lá, cloreto de amônio, sal solúvel todas as vezes. Cloreto de amônio, nitrato, sei lá, nitrato de chumbo, solúvel, são solúveis. Esses daqui em laranja, eles são sim importantes, mas eu deixei assim, para já não tacar muita coisa na tua cabeça. Esses aqui são, tipo, cara, sério, são os mais recorrentes. Você quase sempre vê eles ali. Sério, tipo, 95% dos casos eles estão ali. Mas já vai aparecer sim no item IME. Aparecer acetato, clorato, nítrito eu não me lembro. Mas permanganatos aparecem, tá? Mas isso aqui é só para tu começar. Esses são os mais importantes aqui, tá? Então, mas todo o sal que tiver, como cátion, ânion, etc. Todo sal que tiver 1A, amônio, nitrato, acetato. Então, por exemplo, sei lá, acetato de sódio, por exemplo, é solúvel. Todo sal que tiver 1A, amônio, nitrato, acetato, clorato, nitrito e permanganato são todos solúveis em água, sem exceção, beleza? Agora, caso um sal que tu pegue não tenha um desses, por exemplo, se tiver cloreto de prata, por exemplo, não tem 1A, amônio, nitrato, nem nada. O que eu faço? Aí tem um segundo caso. Detalhe, esse item 2 ele é subalterno ao 1, tá? Se tiver algum do item 1, vale o item 1, tá? Eu vou te mostrar um pouquinho mais, ó. Mas enfim, o que fala o 2? No 2 se tiver X é um nome para cloreto, é aleto, né? Se tiver aleto, né, cloro, bromo, iodo, flúor, são todos solúveis, tá? Quais são as exceções? Quando o cátion for prata, chumbo ou mercúrio 2. É o único cátion de prata que existe, né? Mercúrio 2. Ah, mercúrio 2, não devia cortar aqui? Não, porque o cátion de mercúrio 2 ele não é assim. Ele é assim. Certo? São duas cargas positivas numa estrutura assim. Então, tá certíssimo. Tá 2 mais 2 mesmo, tá? Então, se tiver esses aqui, é insolúvel. Não tendo, é solúvel. Sulfatos, todos solúveis. Exceção: cálcio, estrôncio, bário, chumbo, prata e mercúrio 2. Esses aqui são quase todos da 2A, né? Então, tu sabe. Mas, cara, chumbo e prata são... Sério, eles são um pau no cu. Porque toda hora eles são sal insolúvel, pá, exceção, então é complicado. Mas, lembrando disso. Então, sulfato, insolúveis.
cálcio, estrôncio, bário, chumbo, prata e mercúrio 2. Todos esses aqui são insolúveis. Tirando esses, são todos solúveis, sulfato e cloreto, né? Sulfato e haleto, quer dizer. Agora, fosfato e carbonato são todos insolúveis e não tem exceção. Ah, mas e no caso do carbonato de sódio? Então, queridão, essa tabelinha aqui, ela vale para quando não tem nenhum do item 1. Então, primeiro, antes de você pensar nisso daqui, olha se tem amônio, nitrato, etc. Se tiver, ele é solúvel, ponto final. Se não tiver, aí tu olha para a tabelinha. Então, carbonato de sódio vai ser solúvel? Vai. Nitrato de chumbo vai ser solúvel? Vai. Fosfato de amônio vai ser solúvel? Vai. Ponto final. Tá? Agora, detalhe, tem a exceção da exceção, que é o quê? Que é o fluoreto de prata. O fluoreto de prata, ele é solúvel, tá? Se tu olhar, ele não está no item 1 e nem no 2. No 2 ele fala que ele é insolúvel, mas ele é solúvel, tá? Fluoreto de prata, ele é solúvel. Tá, regra de bicarbonato. Bicarbonato é o seguinte, todo bicarbonato ele é mais insolúvel do que o carbonato correspondente. Então, no caso do carbonato de prata, no carbonato de sódio. Carbonato de sódio, ele é solúvel. Seu respectivo bicarbonato, ele também é solúvel, né, pela regra, mas ele é menos solúvel, certo? Então, no caso, se tivesse um negócio, uma reação que tem isso virando isso, tudo bem, tá certo, faz sentido, beleza? Então, tem essa regra. A não ser que o carbonato seja insolúvel. Se o carbonato for insolúvel, então aí sim, o bicarbonato ele vai ser solúvel. Ele vai ser mais solúvel, quer dizer. Perdão. Se o carbonato for insolúvel, o bicarbonato pode ser solúvel. Tá? É uma regra muito filha da puta, mas é assim que funciona. Então, se o carbonato é solúvel, o bicarbonato ele é menos solúvel. Agora, se o carbonato for insolúvel, o bicarbonato pode vir a ser solúvel. E já toma de presente. Todo bicarbonato da 2A ele é solúvel em 100%. Tá? Bicarbonato de magnésio ele é solúvel, bicarbonato de cálcio ele é solúvel e etc. Atentando que vale a regra, né? Porque o carbonato em si, né? O carbonato de 2A ele é sempre insolúvel. Tudo bem? Então é basicamente isso. Essas são as regrinhas aqui que eu acho importante vocês decorarem. É imperativo vocês decorem, beleza? E por último, se, cara, sei lá, aparecer um sal muito louco que não bate com nenhuma dessas regras, o que você faz? Chuta que é insolúvel. Chuta. Eu nunca vi um sal que os caras deram que era aleatório, que era aloprado, que não batia na tabela e que não era insolúvel. Então chuta que é insolúvel, que é sucesso. Beleza? Como eu disse, inorgânica é carteação. Beleza? Então é isso, galera. Por enquanto é isso. Regrinhas muito chatas pra decorar, mas tem que decorar. Então é isso, tá? Falou, abraço, nós e tchau. Opa, e tchau.